No metrô, uma mensagem diz aos passageiros que o trem está indisponível devido a um acidente, fazendo com que todos reclamem ao ver que irão se atrasar para seus compromissos. Em meio à multidão, uma menina é destacada. Alguns trabalhadores se perguntavam sobre o que estava acontecendo e por que tinha sangue no local. O de baixo fala que parece que ela morreu pouco tempo após o acidente. Aquela menina então sobe as escadas da estação e vai embora enquanto a área é fechada para a perícia. Em suas costas haviam 2 homens e uma ambulância. A barriga da menina ronca. E enquanto ela vai embora, um homem morador de rua a percebe, chamando a sua atenção e perguntando se ela não está com fome. A menina confirma e ele diz para ela descer a estrada principal. Enquanto caminhava, outra mulher lhe dá uma direção, assim como outro homem que faz o mesmo. E por fim mais outro que pede para ela virar o beco e assim chegará. A menina finalmente chega e se depara com o restaurante de uma refeição. Ela se aproxima da porta e de repente tudo estava diferente. Várias pessoas pediam suas comidas enquanto comiam, riam e conversavam. Um homem loiro a recebe e pergunta se esta é sua primeira vez ali, pois ele nunca a havia visto. Rapidamente ele recebe os pedidos dos outros clientes e orienta a menina. Comidas deliciosas estavam sendo preparadas. E o cliente que recebeu ficou bastante satisfeito, assim como outro homem e uma moça que comia sua refeição. A menina se surpreende, pois todos estão elogiando muito o chefe e repetindo seus pedidos. Sua barriga não parava de roncar. O homem pergunta se ela já decidiu o que irá pedir. A menina explica que estava com fome e todo mundo dizia que ela poderia vir até ali, mas ela não tinha dinheiro. O homem sorri e avisa que está tudo bem, pois ela não precisa pagar, apenas precisa dizer o que quer. A menina se enche de felicidade perguntando se pode mesmo comer e o homem confirma. É de se questionar como ele poderia tocar o seu negócio sem receber pagamentos, mas isto funciona, pois a loja do homem é um pouco diferente das outras lojas. As pessoas geralmente se perguntam onde seria a loja. Ela está em um amanhecer profundo onde toda a vida adormece. Um motorista passa com o seu carro. Um homem segura uma xícara com sua mão enquanto olha pela janela. O dono da loja diz que há muito tempo atrás ele fez amizade com as luzes da rua. Um lugar onde vêm aqueles que não conseguem dormir nem no escuro. Talvez seja mais do que isso. É onde um ser solitário permanece em sua profunda tristeza. Dentro da loja, um homem se aproxima da sala do cozinheiro. Ele questiona se o estabelecimento continua aberto, e enquanto termina de preparar um prato, ele responde com entusiasmo que sim e o recebe de braços abertos. Este lugar é o restaurante da vida após a morte, debaixo de um sol escaldante, enquanto o suor pinga em um saco de cimento. E para piorar, o elevador quebrado. Ele Lee Kang-jin, de 28 anos. Sob a temperatura mais alta no meio do verão da Coreia, faz seu trabalho de construção. Ele vê que o salário de hoje foi 140 mil wons, e fala que considerando o custo de vida ainda faltam cerca de milhões de 1,3 milhões de wons. Lee faz as contas sobre os boletos que tem que pagar e comenta que ainda faltam 3 meses. Porém, se ele trabalhar por mais 10 dias, estará pronto para pagar a mensalidade do segundo trimestre, então deverá aguentar firme. Deitado em sua cama, ele pensa se deveria cochilar um pouco antes do seu próximo trabalho de meio período. Porém, de repente, um número desconhecido o liga. Lee se irrita, pois justamente na hora em que iria descansar, alguém o ligou. Ao atender, ele já avisa que não tem seguro, não vai para a igreja e não irá mudar o seu telefone. A pessoa na linha se apresenta como Shin Sul, um advogado representante da Seu Ibec, e pergunta se quem fala é o Sr. Lee. O protagonista então fica curioso sobre um advogado ter ligado tão de repente, e diz que assim, perguntando qual o problema, questionando se aquilo é um golpe. O homem diz que pode pensar como quiser, mas há algo que gostaria de lhe dizer e pergunta se eles poderiam se encontrar. Shi avisa que enviou o endereço por SMS e pergunta se ele recebeu. Quando Lee olha, vê que a localização fica no meio da Gangnam. O advogado, por sua vez, avisa que é uma história que irá agradá-lo, então diz que esperará Lee lá. Quando o protagonista ia dizer alguma coisa, ele percebe que o advogado desligou, se perguntando quem diabos seria essa pessoa. No fim, Lee foi ao lugar combinado. Ele achou estranho que o homem pediu para vir em um lugar tão movimentado, pensando ser um alívio. De repente, uma pessoa o chama, entregando um cartão preto do escritório de advocacia geral, dizendo que é um prazer conhecê-lo e se apresentando como o advogado que o ligou. Lee olha o cartão e diz que o prazer é todo dele, enquanto pensa se aquele negócio é realmente legítimo. Então questiona do que se trata a convocações. E o homem avisa que pode ser um pouco confuso, mas gostaria de informar sobre o testamento de Kim Buk-hai. Lee, porém, não reconhece a pessoa. O advogado, por sua vez, diz que esta senhora deixou algo para ele. Um prédio no valor de 8,2 bilhões de won como um legado. O que deixa Lee completamente sem rumo, o fazendo questionar se o valor está realmente certo. Mas Shin confirma, deixando Lee de boca aberta. Ele pensa o que diabos estaria acontecendo e que tudo parecia muito estranho. Mas então ele pede desculpas e avisa para o advogado que ele deve ter pegado a pessoa errada, afirmando que nunca ouviu falar no nome desta mulher.
e que depois que seus pais morreram ele perdeu o contato com todos os seus parentes, não tendo ninguém para deixar um legado a ele. Lee então repete o que disse e afirma que não é ele. Então o advogado deve encontrar outro Lee Kang-jin. Shin começa a citar todas as características importantes da vida de Lee, e avisa que a senhora Kim Buk-hai é irmã de seu bisavô. Lee pergunta como ele poderia dizer isso na frente das pessoas. O advogado se desculpa por estar divulgando informações pessoais em público, mas confirma que ele é a pessoa que está procurando, e pede para que o siga para ver o prédio pessoalmente. Lee se questiona sobre o que foi dito, e pensa se o prédio que foi deixado é o que está em sua frente. Shin então começa a apresentar os andares do prédio. Existe uma casa sobre a loja, fazendo Lee pergunta se alguém já está alugando o restaurante. Shi avisa que está vazio, então ele poderia se mudar imediatamente, e a transferência oficial do título ocorreria em 5 anos. Ele questiona se não era muito pouco tempo, pois ainda nem disse que aceitaria. O advogado avisa que se ele não quiser aceitar o prédio, será automaticamente doado para a sociedade. Mas como condição da herança, ele terá que administrar o restaurante pelos próximos 5 anos. Lee diz que não é bom em cozinhar e pergunta o que acontecerá se ele falhar. O advogado fala que não existe bom negócio, e Lee questiona sobre as várias complicações que vai ter assumindo este compromisso. Shin avisa que caso ele assine o contrato e aceite os termos, sua empresa arcará com todos os custos. Lee confere os termos, vendo que é verdade, e Shin fala que se mesmo assim ele não quiser, então poderão doar o prédio. Nosso protagonista diz que é óbvio que é suspeito e é óbvio que é difícil de acreditar. Um parente distante cujo nome ele nem sabe de repente o faz herdar um prédio inteiro em Gangnam no valor de 8,2 bilhões. Ele pensa que demoraria 150 anos para ganhar esse valor trabalhando. Com muitas dúvidas, Lee pergunta se aquilo é uma fraude e o advogado responde que não. Ele então diz que ainda tem de olhar o contrato várias vezes e pergunta se não tem outras condições incomuns. O advogado fala que tem regras sobre o gerenciamento do restaurante, mas se ele as manter não haverá problemas. Lee analisa as regras e vê que elas são únicas, se questionando sobre quão estranhas são essas diretrizes. Shin pergunta se ele já tomou sua decisão. Ele finalmente se decide. Ele afirma com um sorriso no rosto que irá aceitar. O advogado então pede para que ele assine e que comece o negócio já no próximo dia. Lee pensou que não deveria ser uma fraude devido ao contrato, mas não saberia o que aconteceria se fosse. Por fim, ele pensa que não tem nada a perder. O advogado, com uma expressão amedrontadora, avisa que Lee deve ficar atento ao horário de funcionamento, e que caso ele quebre as regras 3 vezes, ele perderá os direitos da herança. Shin então avisa que estarão de olho nele e vai embora. Lee, por sua vez, deseja a ele um bom dia, assim ficando sozinho no local. Então ele se dá conta. Pelos próximos 5 anos aquela será a sua casa. Lee confere que os ingredientes estão prontos, e pergunta se os caras de antes estavam tocando o negócio até o dia anterior. Ele percebe que a preparação é perfeita, menos para ele, pois Lee Kang, de 28 anos, não sabia cozinhar direito. Lee entende que não pode vender apenas miojo e ovos fritos para os seus clientes. Porém acaba acidentalmente pisando em um livro, se perguntando o que era aquilo e de onde caiu. Ele então pegou o livro e deu uma folheada, acreditando que era o caderno de receitas que o antigo dono usava. Nele tinha várias receitas com porco, arroz e alho. Lee então decide praticar o cardápio, se convencendo de que não é porque ele quer comer algo que está com fome. Porém ele percebe que está se sentindo cansado e acredita que as letras estão se movendo. A receita que ele anteriormente viu se transforma em porco frito com alho, e uma aura estranha circunda o corpo de Lee. Lee então começa a preparar o seu porco frito, fazendo tudo com exata perfeição, e preparando um prato lindo de se ver. O porco frito com alho e a frescura do limão ficou pronta. Ele pensa que ficou melhor do que esperava e não sabia que tinha tanto talento assim para cozinhar. Ele comenta que é um absurdo, pois haviam muitos pratos que ele estragou enquanto morava sozinho. Lee sentiu suas mãos mexessem sozinhas como se já soubessem cozinhar. Então decide provar o gosto para ver se está tão bom quanto a sua aparência, colocando um pedaço da comida em sua boca e confirmando que estava delicioso. Lee percebe que só seguiu a receita e está ótimo. Com aquele caderno ele não vai precisar mais se preocupar com os seus negócios. Alguém então toca em sua porta. Lee pede desculpas, afirmando que ainda estão se preparando para as vendas. Porém já eram 11 horas da noite e ele pensa como o tempo passou tão rápido. Então rapidamente ele corrige o engano com o cliente e afirma que estão abertos enquanto veste seu avental. Ele pensa que não deveria ficar nervoso e deve dar as boas-vindas ao seu primeiro convidado. Enquanto recepcionava a pessoa, algo chamou sua atenção. Seu cliente se trata de uma linda mulher vestindo um vestido tradicional coreano. Lee dá boas-vindas e pergunta se é apenas ela que veio.
Enquanto pensava que a jovem parecia ser uma estudante de ensino médio, porém de repente ela faz um pedido para que lhe traga um pouco de soju. Lee questiona se estava falando com ele e a garota pergunta se ele está surdo, repetindo novamente seu pedido. O cozinheiro pensa que não importa o quanto olhe, ela parece uma jovem estudante, porém pediu com muita confiança, então questiona-se quantos anos ela teria. Em seus tempos como iniciante trabalhando meio período, o dia mais movimentado era sexta-noite. Um dia ele deu uma bebida para uma certa mesa sem verificar a identidade. E talvez devido ao preço da comida os menores denunciaram a polícia, sendo suspenso por um mês. Mas agora ele era um profissional em seu trabalho, e não iria cair no mesmo truque 2 vezes. Ele então se aproxima da mulher com gentileza e pergunta se poderia verificar sua identidade. Ela questiona sobre o pedido e ele afirma que poderia ser a carteira de habilitação ou passaporte. A mulher fala que não tem aquilo, o que confunde o homem. Ela com muita confiança diz que ele não precisa se preocupar com isso, pois ela também não tem dinheiro, novamente pedindo para que ele apenas lhe traga um pouco de soju. Lee se desespera pensando que nunca viu esse tipo de pessoa antes, e a mulher começa a ficar entediada. Ela afirma que o homem parece não saber muito sobre aquele lugar. Ele, um pouco sem jeito, diz que sabe sobre as regras, lembrando que o advogado disse que ficaria de olho nele. Lee pensa que talvez isso signifique que ele está observando através da câmera do restaurante. Ele parece decidido de que existe uma câmera escondida o observando. Porém a mulher o corta falando que não sabe o que ele está pensando, mas gostaria de sua bebida para já. Lee pergunta se ela não gostaria de um porco frito com alho ao invés de álcool e a mulher nega. Ele porém corre para a cozinha e fala que irá dar a ela um para avaliação sem necessidade de pagamento. A mulher então percebe algo diferente. Ela se olha no reflexo de uma geladeira, estranhando a sua imagem. Pouco tempo depois o homem volta com a comida, mas percebe um barulho no chão. Era uma garrafa de vinho. Lee então se desespera, pois a garota estava bebendo várias garrafas de álcool. Além disso, ela bebeu muito, e se ele for denunciado poderá acontecer o pior. Ele chora pensando que pode ser suspenso por 2 meses em seu primeiro dia de trabalho. O homem pergunta onde a estudante mora, pensando que tem de mandá-la para casa antes que o denuncie. Ela pensa sobre a pergunta e responde que mora em uma casa de Kim Champan em Pit Valley, em Jeju. O cozinheiro não reconhece nada do que foi dito. A mulher pergunta o motivo dele a questionar sobre isso e lhe pergunta se ela não sabe. Então uma pessoa entra na loja e Lee pensa que está ferrado por um cliente aparecer num momento como este. O homem se apresenta como Kang Do-shi da JS Finanças. Ele avisa que como o dono do restaurante mudou, ele está lá para dizer olá e compartilhar sua conta. O cozinheiro pensa que nunca ouviu falar sobre essa empresa. E Kang reconhece a mulher que estava lhe dando trabalho, a chamando de irmã mais velha. Nosso cozinheiro se surpreende com isto, pois ela parecia uma estudante de ensino médio. O homem avisa que ela pode parecer nova, mas é velha, aliviando o protagonista. Kang fala que não acredita que ele não a conhece, perguntando se Lee não recebeu a entrega. Ao ver que o cozinheiro não fazia ideia do que estava falando, ele pensa que apareceu ali com muita pressa. Ele entrega então o seu cartão de visita, dizendo que voltará em breve e obterá a aceitação de garantia. Porém segura no pulso de Lee e fala que deve lhe contar algo primeiro. Ele avisa para nunca acreditar no que os olhos veem, deixando o cozinheiro confuso e chamando sua irmã para ir embora. A mulher se irrita, pois os outros clientes são fracos demais para ocupar o mesmo espaço que ela. Porém se contenta que já teve o suficiente e aceita ir embora. Kang se despede e deseja boa sorte com o negócio. O cozinheiro avisa que queria trabalhar duro, porém não há clientes. Kang diz para o cozinheiro não se preocupar, que os outros clientes logo virão após encontrar o cheiro. Lee fala que a dona anterior parecia ser muito boa, e Kang fala que ela era melhor. Ao perguntar que tipo de pessoa ela era, Kang fala que ela era uma boa pessoa, como um paraíso para eles. Rindo enquanto conversava, ele afirma que gostaria de um pouco de geleia de trigo sacarino cozido para amanhã. E mesmo sendo um pouco rude dizer isso em sua primeira visita, ele gostaria de trazer sua equipe para jantar ali. Isso deixa Lee animado como uma festa, dizendo que seria ótimo. O homem afirma que irá no próximo dia às 11 horas da noite, o que é captado pelo cozinheiro. Ele então se levanta após a reverência para falar mais uma coisa, e percebe que já não consegue mais ver nenhum deles, se perguntando como eles podem ser tão rápidos. Sozinho na cozinha, Lee pensa que já faz um tempo desde que os dois se foram, e que a noite de sexta-feira à meia-noite não deveria ser possível não ter nenhum cliente ali. Ele então se questiona se é porque a loja é velha. Porém 2 pessoas sentem o cheiro do alho e se aproximam da loja, perguntando se está aberta e pedindo 3 pratos de alho. Lee diz para que elas se sentem e que irá trazer imediatamente, enquanto cozinhava para as garotas. A mulher pergunta se o dono mudou e ele fala que agora é o responsável do restaurante. A mulher, com um semblante assustador, fala que ele terá um tempo difícil a partir de agora. Lee não entende e pensa se está na moda falar de uma maneira profunda. Ele pergunta o motivo pelo qual teria tempos difíceis. E as mulheres avisam que é pelas pessoas que ali frequentam, pois eles não são pessoas comuns.
O cozinheiro, em tom de brincadeira, pergunta se elas seriam fantasmas, já que não são pessoas comuns. Então percebeu um sorriso amedrontador das mesmas, o que o deixa assustado com a possibilidade de estar certo. As mulheres então riem e o homem acredita que foi zoado. Uma delas se aproxima do cozinheiro e diz que irão tomar 2 garrafas de soju. Lee pensa que a piada de agora o deu arrepios, mas elas parecem ser clientes animadas e divertidas. Ele então entrega o pedido de pratos de alho às moças, o que as deixa felizes. As 3 comem e comentam que está uma delícia. Após finalizar seus pratos, elas perguntam se deveriam ir embora, e Lee rapidamente aparece para ajudar com o pagamento. As mulheres, porém, dizem que não têm dinheiro, o que deixa o cozinheiro sem saber o que fazer. Elas então dizem que estão atrasadas e começam a ir embora. Porém, Lee as chama desesperado, dizendo que elas têm que pagar pela comida. A loira pergunta se ele precisa de dinheiro, e o cozinheiro diz que é óbvio, pois está fazendo o negócio para ganhar dinheiro. A mulher fala que entendeu e começa a profetizar alguns números estranhos, pedindo para ele anotar e questionando se ele sabe fazer isso. Além disso, ela se aproxima avisando para que ele não acredite em tudo que vê. O cozinheiro pergunta o que seria aquilo. Porém, quando se dá conta, elas já desapareceram, fazendo com que Lee gritasse por elas, suplicando que pagassem a conta. Nosso cozinheiro pensa que foi dito que ele poderia fazer qualquer coisa desde que seguisse as regras. Ele lembra que não ganhou um centavo no dia anterior e afirma que hoje será diferente. Então ele abre o livro pronto para praticar, e dá uma olhada no livro procurando alguma receita que possa ser preparada e servida rapidamente. Ensopado de quinte. Arroz com quinte e arroz com carne de porco picante deve ser o suficiente. Porém, ele percebe que tem algo de errado com a caligrafia, já que as letras começam a sair do livro. Lee pensa sobre o que aconteceu agora, e acredita estar vendo coisas por estar cansado, porém ele consegue ler todo o resto normalmente e só o caderno é estranho. Então percebe que talvez tenha algo com esse livro de receitas. Vários pratos deliciosos aparecem sendo feitos em sua mente, e de repente uma faca aparece na mão de Lee. Ele começa a cozinhar sem controle de seu corpo e agora confirma que tinha mesmo algo estranho. A única coisa que ele sabia cozinhar era ovo frito e de jeito nenhum que ele poderia ser tão bom usando a faca. Lee então se dá conta que isso seria devido ao caderno da Sra. Kim. Ele fala que não tem certeza ainda e decide tentar um prato mais difícil. Japchae de Campanula Real é o que ele irá fazer, pois nunca ouviu falar, e como é japchae com certeza dará muito trabalho. Ele pensa que já parece difícil de cozinhar só de olhar o nome, e se conseguir fazer este prato terá sua resposta. Após alguns instantes, o que ele suspeitava aconteceu. Ele tinha preparado a receita com perfeição, ficando surpreso de que consegue cozinhar só de ler a receita do caderno. Mas pensa que tem que ser gostoso para poder vender e prova para sentir o sabor. Uma lembrança de quando Lee era pequeno vem em sua mente. Sua mãe lhe dava comida e perguntava se estava bom. Lee, por sua vez, falava que o japchae de sua mãe é o melhor. Por fim, sua mãe pedia para que comece devagar, pois a sua barriga poderia doer. Lee se lembra de tudo isso enquanto come o que preparou, ficando emocionado. Ele pensa que não é a mesma receita que sua mãe fez para ele, mas tem o mesmo gosto daquela vez. Colocando assim o prato em sua mesa, ele dá tapas em sua cara pensando que não é hora de ser emocional, tentando assim acordar para a realidade. Lee pensa sobre quem era aquela senhora e como ela fez essa receita. Muitas coisas estranhas vêm acontecendo desde que ele chegou naquele lugar. O caderno tem poderes estranhos. E todo cliente que veio até ali não tinha dinheiro, além de dizer algo estranho para Lee. Eles avisaram para que não acreditasse em tudo o que os olhos veem. Tivera até mesmo um advogado que disse que o observaria para ver se ele estava indo bem. Neste ponto, Lee estava confuso se o legado daquela senhora era uma sorte ou azar para ele. De forma brusca, um homem entra em seu estabelecimento carregando alfaces e grita bom dia. O homem cumprimenta Lee afirmando que ele é melhor do que ele pensava e Lee pergunta quem é ele. O homem se apresenta como Suyeon, o responsável pelos ingredientes, e Sugi, o responsável pelo álcool. Eles dizem ser os irmãos mais novos do advogado que ele conhecera anteriormente. Lee pensa que eles não se parecem nada, enquanto o homem diz que não devem ter tido muitos clientes no dia anterior. Lee pergunta se ele sabe dizer só de olhar e Suyeon informa que esteve preenchendo a geladeira por muito tempo. A Sr. Kim Buk-hae era como sua mãe e o restaurante também era sua casa. Por isso ele pede com certa agressividade para que cuide bem do restaurante e se precisar de algo é para se sentir livre ao chamar. Após os esclarecimentos, Suyeon pergunta como foi o negócio no dia anterior. E Lee avisa que não teve nada de especial exceto pelos clientes que não tinham dinheiro. Lee pergunta se o restaurante é gratuito e como ele deve trabalhar com esta perda. Suyeon afirma que pode parecer uma perda, mas é um bom negócio que retornará ao proprietário mais tarde. Lee pergunta sobre o que foi dito e Suyeon, de forma assustadora, avisa que se ele morrer terá tudo de volta. Nosso cozinheiro, porém, pensa que não adianta nada receber as coisas depois de morrer. E muda de assunto perguntando se eles conhecem a JS Finanças, já que por mais que procure ele não a encontra. O homem avisa que fazem negócios por lá também e que só quem conhece sabe, é como uma empresa terceirizada.
Lee perguntou o motivo de fazer negócios em um lugar como esse, pois pode acabar indo à falência. E Suyeon pede para que ele não se preocupe, mesmo que o mundo vá à falência, a JS Finanças nunca irá. Os dois então riem, dizendo que se o mundo afundar pode ser um problema, enquanto Lee pensa que nenhuma de suas perguntas foi respondida. Os homens então se despedem e avisam que qualquer coisa que Lee precisar eles estarão à disposição. Suyeon comenta com seu irmão que está sentindo falta de sua mãe e o chama para vê-la. Apesar de estarem ocupados, o outro irmão aceita e eles seguem seu rumo. Lee então pensa que eles devem ter ido visitar o túmulo da antiga dona e um dia irá perguntar aonde é para ir junto. Mas pensando bem, aquelas pessoas no fim não responderam nada sobre sua pergunta. Lee pensa que não importa se tudo está sendo pago, é bom que ele prepare um fundo de emergência. Ele abriu a loja mais cedo e também fez um novo cardápio. Porém não haviam clientes. Lee se irrita, pois os restaurantes ao lado sempre estão lotados de clientes, mas no dele não havia nenhum. Ele então tem a ideia de cozinhar algo e atrair os clientes. Um certo tempo se passa. E finalmente um cliente chega e Lee o recepciona com felicidade. Ele fica confuso que seu cliente é uma criança e se pergunta onde estariam os seus pais. A criança diz que gostaria de uma tigela de arroz com porco e Lee pergunta se ele veio até ali sozinho. A criança diz que sim e o cozinheiro fala que não sabe o que está acontecendo, porém pede para que ele aguarde apenas um momento. Assim, preparando a tigela de arroz com porco e rolinho de ovo com perfeição. Lee entrega o pedido ao garoto e diz que se ele precisar de mais acompanhamentos é só avisar. O garoto então pega uma colher e come, deixando Lee orgulhoso que ele está comendo bastante. Uma parte do prato já havia sido comido, e Lee fala que adicionou mais carne e então pede para que o menino coma devagar, fazendo ficar pensativo. Nosso cozinheiro fala que ele está comendo muito bem e acha que ele gosta de porco refogado apimentado. Lee comenta que o seu acompanhamento favorito é esse prato e que se comer com ovo frito de sua mãe é igual a uma tigela de arroz. O menino então para de comer, e Lee fala que gostaria de ter comido isso o dia todo. Aquele menino então diz que o prato que ele fez tem o mesmo gosto da comida de sua mãe, podendo comer aquilo durante o dia todo. Ele então come mais, e enquanto comia começa a chorar. Lee não esperava por aquela reação, e tenta conversar com a criança, mas ela não parava de chorar. Nosso cozinheiro pergunta o motivo dele estar chorando e o menino diz que é por sentir falta de sua mãe. Lee afirma que ele sempre estará ali e que ele pode vir comer sempre que quiser. Porém o menino nega, dizendo que tem que ir ver a sua mãe. Lee pergunta onde ela está. O menino agradece a ele pela ajuda. Enquanto uma onda se formava no chão, ele fala que agora sabe onde deveria estar, agradecendo novamente e sumindo em meio a fortes luzes. Lee fecha seus olhos devido ao brilho. Após aquilo se pergunta o que diabos aconteceu, já que a criança havia desaparecido. Uma nota de dinheiro cai sobre os olhos de Lee, e ele percebe que é uma nota de 1 milhão de won. Lee fica abismado por um cheque de 1 milhão de won cair do céu e se pergunta o que teria de errado com aquele local. Shin ao fundo diz que, para ser preciso, algo que deixa os fantasmas felizes está acontecendo, o que chama a atenção de Lee. Ele se surpreende de Shin estar ali e pergunta quando ele chegou, porém troca a pergunta por outra. Ele questiona o advogado o que ele quer dizer com fantasma e o mesmo pergunta se faz sentido que um cheque caia do céu de repente. Lee pergunta o que diabos estava acontecendo ali. Todo cliente que vinha só falava coisas suspeitas. Todos eram estranhos e ali era um lugar difícil de se entender. O advogado então ri e avisa que este lugar é a fronteira entre o submundo e a terra. Ele explica que os fantasmas vêm e vão para este restaurante, o que deixa o nosso cozinheiro amedrontado. Shin pergunta se ele não tinha percebido, e Lee começa a entender onde se meteu. O advogado fala que não esperava que ele entendesse de uma vez, e explica que as suspeitas de Lee estavam corretas. Este lugar é onde os fantasmas comem como humanos. Os fantasmas sentem falta da comida que comeram durante sua vida. Eles então vêm até ali em busca de uma bebida que os aqueça. Shin avisa que ele não precisa se preocupar de um fantasma o machucar, pois eles irão o proteger se ele os proteger, explicando que é como se ele ficasse com raiva quando seu único cachorro favorito se machucasse. Lee afirma que mesmo assim fazer negócios com fantasmas é um pouco assustador. Shin então pergunta se ele está com medo por serem fantasmas ao invés de pessoas. E Lee começa a pensar em todas as pessoas ruins que já passaram por sua vida, chegando à conclusão de que existem mais pessoas assustadoras do que fantasmas. Lee então diz que é bom ser um pouco cauteloso, porém já que lhe foi dito aquilo, ele irá tentar dar o seu melhor. Ainda assim, Lee questiona sobre as pessoas que não pagam e Shin fala que elas serão punidas após a morte. No buscador do celular, Lee pesquisa sobre fantasmas. Ele comenta que, como se já não bastasse que drones entreguem pacotes, ainda existem fantasmas hoje em dia. O fantasma se dá por um estado em que a pessoa morreu. Uma pessoa que vive uma vida feliz e tem uma morte confortável se torna um fantasma bom. Mas se forem maus, pode acontecer o contrário, e eles virarem fantasmas ruins que prejudicam os humanos.
Para exorcizar fantasmas é só fazer mingau de feijão vermelho, já que eles não gostam da cor vermelha. O segundo passo é chamar um xamã e ameaçá-los. O terceiro passo é os acolher e os respeitar deixando-os sair por conta própria. Lee então acredita que se ele os alimentar bem eles irão por conta própria. Mas mesmo assim isso ainda é estranho. Nosso cozinheiro então se pergunta se está realmente tudo bem, porém cai na realidade pensando que não deve ficar cultivando essas ideias em sua cabeça. Ele já ouviu falar de pessoas matando outras pessoas, mas nunca de fantasmas matando pessoas. Lee então veste seu avental e diz que só para garantir irá fazer um mingau de feijão vermelho. Enquanto prepara o mingau ele pensa sobre o homem da JS Finanças que também deveria ser um fantasma. Lembrando que ele disse que estaria para o jantar esta noite com sua equipe, então terão vários deles. De repente este mesmo homem aparece na cozinha chamando a atenção de Lee, que se assusta. O homem pergunta se ele ficou assustado por sua causa, e Lee, um pouco atrapalhado, responde que não teria o que se surpreender. É perguntado se Lee havia esquecido do jantar de sua empresa, e o mesmo afirma que não, o chamando para entrar. Várias pessoas então entram no estabelecimento com um semblante bem amigável, porém Lee olhava com suspeita. Os homens reconhecem um cheiro, se perguntando se seria o que estão pensando. E Lee, por sua vez, acredita que o prato anti-fantasmas que ele fez estava surtindo efeito. Então os homens chamam Lee à sua mesa, o que o deixa muito assustado. Após chamarem o cozinheiro, eles questionam se ele havia feito mingau de feijão vermelho para eles. Lee, um pouco sem jeito por terem gostado, diz que fez. E um dos homens chama a atenção de Lee, dizendo que parece que ele já ouviu sobre a história da loja. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas falam, fantasmas não são exigentes com comida. O homem diz para ele não ter medo, pois não são muito diferentes dos humanos. Eles são apenas funcionários. Lee percebe que o que ele estava falando fazia sentido e sente vergonha por estar com medo deles. E decide que, como pedido de desculpas, irá tentar dar o seu melhor para agradá-los. Apresentando o prato de hoje: carne de porco, gelatina de trigo sarraceno com legumes temperados. Lee havia feito os perfeitos pratos com tudo o que eles gostavam. Um dos homens diz que está delicioso, enquanto o outro fala animado que irá lá frequentemente. O funcionário pede para que o cozinheiro coma com eles, porém Lee fala que tem negócios a fazer. Aquele homem então avisa que Lee não terá nenhum cliente enquanto estiverem ali, o que intriga o mesmo. Ele explica que a maioria dos fantasmas está endividada com a JS Finanças e pessoas com dívida não vão aonde seus devedores estão. Após ouvir o que foi dito, Lee se lembra que recebeu um cheque e o tira do bolso. O homem lê que o emissor Exit Garba, percebendo que o cozinheiro já tivera clientes que ascenderam ao céu. Ele explica que o emissor difere dependendo de quem ascendeu ao céu e que aquela pessoa devia ser boa. Lee compreende que o garoto que veio à sua loja era um fantasma. O homem explica que Exit Garba é simples. Ele é o filantropo mais rico do submundo. Lee pergunta se existe dinheiro na vida após a morte e o homem explica que é para isso que a JS Finanças existe, mas a moeda do submundo é diferente. Basicamente a função de comprar mercadorias ou fazer transações eram as mesmas. Mas no submundo pode-se reduzir os pecados com dinheiro e Lee pergunta se eles têm dinheiro quando morrem. O homem afirma que todos têm uma conta na JS Finanças desde o momento em que nascem. Lee então pergunta se também teria uma conta. E ele explica que sim, dizendo que se fizer coisas boas o dinheiro será depositado, e caso faça algo ruim será reduzido. Em outras palavras, se você tem bastante dinheiro no submundo significa que fez coisas boas em sua vida. Não ter dinheiro no submundo significa que você pecou muito. Lee pergunta se eles podem ver quanto tem e o homem explica que enquanto estão vivos não. Ele avisa que não é necessário ficar ansioso, pois como ele administra o restaurante de uma refeição sempre terá muito dinheiro, informando que as pessoas que administraram este lugar sempre se tornaram VIPs. Por fim, ele informa que é impossível trocar o dinheiro real pelo do submundo, porém o contrário é possível. Sem mais dúvidas, Lee apenas pede para que ele transfira o dinheiro para sua conta JS, o que é acatado. Um equipamento de limpeza cai no chão, e Lee se lembra sobre a loteria. A loira de antes havia lhe dado um número, porém deu 50.000 won. Ele pensa que iria doar se ganhasse o primeiro lugar para acumular seu mérito, porém começa a pensar no valor recebido, e vê que foi exatamente o valor da comanda. Novamente no restaurante as mulheres comentam sobre o acontecido, e a loira diz que não esperava que fosse ganhar. Ela fala que se soubesse que fosse assim teria entrado no sonho de seu sobrinho e sobrinha. Uma das moças fala que isso é muito legal e ele pensa que no começo ele ficou assustado. Porém, se prestar atenção, elas são mais parecidas com uma pessoa do que ele pensava. Alguém entra na loja e nosso cozinheiro dá as boas-vindas. Se tratava da cliente da última vez. A mulher pergunta o que ele está olhando e pede para que lhe traga um pouco de soju. Lee corre para buscar. Enquanto pensa que ela está diferente da última vez, parecendo um pouco mais velha. Ele pensa que olhando para as características de Hanbok, ela deve ser bem velha para os fantasmas. Ele acredita que tem que se desculpar, pois foi muito longe da última vez. Lee então pede desculpas com uma reverência e Hanbok aceita com sua ampla generosidade. Ela então pergunta o nome do cozinheiro, que se apresenta como Lee Kang-jin.
Ambok pergunta de qual família ele é, e o cozinheiro responde ser de Daeshon Lee. A mulher fala que conhece bem a família do cozinheiro e tem uma boa relação com seus avós. Ela se apresenta como a Sooi da família Divina Kim, e como está em posição de dívida, ela pede para que fale confortavelmente com ela. Lee então decide perguntar há quanto tempo ela estaria morta. Porém a mulher avisa que deveria contar uma coisa antes, o que deixa Lee em estado de alerta. Ela avisa que para aqueles que não puderam subir ao céu e se tornaram fantasmas não se deve perguntar sobre o seu passado. Lee diz que sente muito e pede desculpas pela sua descortesia. A mulher fala que os fantasmas que vêm até ali são os que nem conseguem pegar e comer a comida do rito ancestral. Por isso não há nada de bom em trazer o passado deles, no entanto, como ele é uma pessoa muito boa, ela lhe deu esse conselho. Lee se olha no reflexo da mesa e pensa que se o que a mulher disse estiver certo, não deveriam haver muitos clientes, pensando que ela quer o assustar. De repente uma pessoa pede licença, perguntando se todos os fantasmas donzelas se foram. Lee então diz que elas acabaram de sair pedindo para que ele se sente e diga se quer comer alguma coisa. Várias pessoas dizem que não irão hesitar, entrando aos montes na loja querendo comer. Lee diz para eles esperarem e não entende o motivo de isso acontecer tão de repente. As pessoas começam a fazer vários pedidos, o que deixa o nosso cozinheiro maluco. Lee pede desculpas e fala que o cardápio de hoje é carne de porco frita com alho e arroz. As pessoas então reclamam pois a última dona fazia de tudo para eles. Nosso cozinheiro pede desculpas dizendo que não faz muito tempo que ele abriu, porém vê uma pessoa diferente em meio à multidão. Ele começa a entrar na cozinha e Lee o tenta repreender, porém ele pega uma faca e diz que irá lhe ajudar, dizendo que agora todos podem pedir o que quiserem comer. O loiro pergunta se ele ficou surpreso de ter entrado, já que ele costumava ajudar sua mãe enquanto estava ali. Ele diz que Lee poderá fazer o porco refogado enquanto ele cuida dos outros pratos. Lee se pergunta sobre quem ele está chamando de mãe, mas entende que está tudo bem se ele fizer isso. Um tempo depois todos os pratos estavam sendo servidos, e o loiro separou um para ele, um ensopado de kimchi na frigideira. Lee agradece pois sobreviveu graças a ele, e o loiro diz que está tudo bem pois é natural sentir dificuldade na primeira vez. Lee fala que ficou chocado pois nunca teve tantos clientes e pergunta como ele poderia ser tão bom nisso. De repente mais pessoas aparecem no restaurante pedindo para que fosse servido o que tivessem o mais rápido possível. Faltando apenas 30 minutos para fechar, mais 3 clientes chegaram. Quando Lee iria dizer algo, o loiro pergunta o que eles acham de um ensopado de kimchi. Aqueles homens se animam com a proposta, e o loiro pede para que ele não se preocupe pois eles irão terminar de comer rapidamente, pedindo para ele levar o ensopado primeiro enquanto fritava os ovos em 1 minuto. Lee se aproxima da mesa para entregar o ensopado, porém percebe algo diferente. Ele reconhece um dos homens como Cheon Yun, fazendo o mesmo ficar confuso. Lee se apresenta perguntando se ele lembrava dele e diz que quando estava no orfanato ele vinha lhe ver todos os feriados. O homem entende a situação, mas diz que sente muito. Ele afirma que quando se torna fantasma suas memórias da vida passada ficam ruins, então ele não se lembrava. O homem afirma que há quase 1 hora, e como eles não têm muito tempo, eles poderiam tomar uma bebida juntos. Lee fica desconcertado com o que ouviu, e pergunta o que significa ele não lembrar dele. Lee começa a se emocionar e é parado pelo loiro, que pede para que ele se acalme. Aquela pessoa era muito importante para ele. Lee não consegue se controlar e começa a citar várias de suas lembranças. O homem, por sua vez, pede desculpas afirmando que não se lembra. Enquanto desabafava e quase chorava, o loiro tenta intervir mais, pedindo com rigor para que ele pare com esta cena, pois isto não é algo que ele possa interferir. É dito que só se deve falar sobre histórias de vida com pessoas vivas. Fantasmas são feitos devido a ressentimento, e não é bom para as pessoas vivas ouvir suas histórias. Um homem de terno se levanta xingando e dizendo que Lee deixou o clima ruim. Ele explica que ficou assim porque foi demitido de sua empresa por causa do seu gerente. Um outro fantasma questiona se ele acha que foi o único traído injustamente, dizendo que salvou centenas de pessoas, porém quando morreu se tornou um fantasma. Outro deles começa a chorar dizendo que projetou vários edifícios, mas ao cometer um erro sua vida ficou assim. Por fim, mais um fantasma conta sobre sua história. Ele tinha pés chatos, se alistou no exército e durante o exame físico sofreu um acidente. Lee começa a pensar sobre por que de repente todos começaram a contar sobre si. Enquanto bebe, um outro homem diz que ele foi descuidado, pois daquela vez ele estava errado em pegar a pessoa cegamente, já que eles eram gangster com facas. Isso foi má sorte. Lee diz que lembra que seu Yun sempre dizia que a justiça está do lado dos fracos. É por isso que ele se tornou um policial. Porém ele fecha a mão com raiva quando pensa sobre os gangster. O loiro pergunta se ele já comeu e que deveriam comer juntos pois não falta muito tempo até 1 hora. Lee tenta dizer algo sobre os clientes, mas o loiro avisa que irá cuidar disso. Um tempo depois o loiro prova a sopa e diz animado que soju é o melhor quando se trata de ensopado de kimchi. Lee então pergunta se ele está acostumado a cozinhar pois suas habilidades eram ótimas.
O loiro fica envergonhado dizendo que ainda é uma criança no negócio e Lee afirma que ele é muito bom. O mesmo então agradece e afirma que poderia fazer algo melhor ainda se tivesse os ingredientes e mais tempo. Lee então começa a pensar sobre as habilidades do homem, chegando à conclusão de que precisa dele. Ele diz que é sua primeira vez como cozinheiro e pergunta se ele poderia o ajudar no restaurante. O loiro fala que aquilo é uma boa ideia e aceita já que não tem nada para fazer. Ele afirma que será um prazer trabalhar junto a Lee e se apresenta como Bae Yeon-soo. Eles percebem que têm a mesma idade e decidem começar a conversar casualmente. Lee aceita com entusiasmo. Faltava apenas 1 minuto para 1 da manhã. Os fantasmas se apressavam para beber o mais rápido possível. Ao terminar seu drink, o amigo do cozinheiro se aproxima pedindo desculpas por não lembrar de Lee. E o mesmo diz que pode ser um fantasma agora, mas se alguém o prejudicar é só chamar seu nome 3 vezes que ele irá espancá-los. O relógio bate a 1 hora. E Yoon se despede desaparecendo. Não só ele, mas todos os fantasmas estavam desaparecendo, deixando então Lee sozinho. Ele coloca sua mão sob a mesa e pensa que ainda não consegue acreditar que seu amigo está morto. Ele gostaria de aliviar o arrependimento dele, mas não sabe como pode ajudar. Enquanto chora, Lee diz que foi bom eles se encontrarem e que sempre irá fazer quanta comida ele quiser. De repente algo lhe chama a atenção. 2 pessoas entram em seu estabelecimento perguntando se continua aberto e Lee as recepciona dizendo que sim. Os homens já bêbados pedem por uma porção de soju. Um deles questiona quantos copos seria uma porção e o outro diz que se dá para comer sozinho não é porção. Lee pensa que eles estão completamente bêbados, mas como vieram após a 1 hora devem ser pessoas vivas. O homem de forma irônica aponta para o cardápio perguntando se aquilo é tudo que eles têm. Lee fica envergonhado e diz que sim. O mais velho dos homens pede para que lhe tragam 2 porcos refogados com soju e Lee afirma que irá trazer. Lee pensa que respondeu com naturalidade, mas se já passou da 1 hora os humanos devem poder entrar. O cozinheiro então entrega seus pedidos e pede para que eles desfrutem de sua refeição. O mais velho dos homens come um pedaço e se surpreende, dizendo que está delicioso e perguntando se foi ele mesmo quem temperou. Lee afirma que foi ele mesmo. O homem pergunta se o cardápio muda todos os dias ou se ele venderia apenas este. Lee fala que ainda não decidiu, porém pode fazer o cardápio que desejar. Aquele homem então pergunta se pode almoçar sopa de algas marinhas no próximo dia e afirma que irá fazer uma reserva para 2. Lee aceita e eles terminam seus pratos ficando bem cheios. O mais velho pede para que o outro acorde, pois tem um motorista substituto do lado de fora. O bêbado porém fala que não existe caminho certo e é hora de ir para casa sem arrependimentos. Eles agradecem pela comida e Lee deseja que voltem para casa com segurança. Nosso protagonista parece curioso. Ele descobriu algo em seu livro, uma forma de fazer sopa de algas marinhas com muito mais sabor, e lembra que seu amigo também gostava. E fala que irá preparar para ele igual fará para o cliente que fez a reserva. Lee começa a cozinhar de acordo com sua receita. Ele se questiona o motivo de estar escrito daquele jeito, mas continua normalmente. Lee segue o preparo com exatidão. E ao provar um pouco do que fez, percebe que estava delicioso. A sopa de algas marinhas exclusiva da vovó Kim estava completa. Uma mulher então entra em seu estabelecimento, juntamente ao homem que fez a reserva, que diz olá. A mulher comenta que está fresco e o homem fala que eles devem ter ligado o ar-condicionado. Lee pensa que isto é estranho, pois nunca havia ligado o ar-condicionado. A mulher comenta que o lugar está desgastado para ser um restaurante em Gangneung e o homem fala para ela focar na comida. Lee admite que o design interior do local é um pouco antiquado e entrega a sopa de algas marinhas que o homem havia pedido. Os 2 começam a comer. E a mulher pergunta se o cozinheiro aprendeu suas técnicas em Anganli, porém diz que não conhece esse lugar. A mulher fala que este lugar é a província da cidade natal de sua mãe e se lembra que comia muito disso quando estava grávida, informando que a sopa de algas marinhas tem o mesmo gosto da que sua mãe fazia. Lee diz que é fascinante, mas nunca esteve lá, e a mulher comenta que ele parece jovem, mas é ótimo. Nosso cozinheiro agradece e pergunta se ela quer que ele embrulhe para a viagem, o que a deixa feliz e agradecida. O homem pergunta como está a comida e se fez um bom trabalho, enquanto a mulher diz que seu marido é bom com restaurantes. O homem então pergunta quanto custou o prato que ele comeu e Lee afirma que ele pode pagar o quanto quiser. Ele então pergunta se pode pagar 1000 won e sua mulher afirma que isso irá atrair muitos malfeitores em busca de refeições grátis. Lee sabe que aquilo é verdade, porém caso quebre as regras, ele irá voltar ao seu antigo apartamento. A mulher afirma que quer voltar frequentemente e acredita que não seria ruim se ele estabelecesse um preço básico ali. A mulher agradece pelo serviço e se despede. Lee não havia pensado que se sentiria desconcertado por receber muito dinheiro, e seria conveniente para ele e para os outros que fosse definido um preço para o lado vivo. Ele então decidiu perguntar ao seu advogado em outro momento. Um homem se surpreende que Lee comercializou com pessoas vivas. Se tratavam dos funcionários de antes, que elogiam Lee pela visão empreendedora, afirmando que sua mãe só vendia a fantasmas.
Lee diz estar feliz por ter o livro, pois se dependesse dele o restaurante estaria perdido, e Suyeon questiona se ele era mesmo tão ruim. E ele explica que sabe apenas algumas receitas, enquanto o outro fantasma fala que ele pode perguntar qualquer coisa. Lee questiona sobre o caso do ar-condicionado, se a temperatura do local tem a ver com os fantasmas. O que o homem confirma. Em lugares onde passam muitos fantasmas, a temperatura fica baixa, pois a energia negativa se acumula. Quanto mais tempo em contato, mais energia yin se acumula, e em algum momento fantasmas poderão ser vistos do lado de fora da loja. Lee, um pouco assustado, diz que vê fantasmas todos os dias ali. E o homem disse que é assim que são os verdadeiros fantasmas, afirmando que os fantasmas de fora são um pouco diferentes do que os que ele vê, fazendo Lee ficar curioso em como eles são. Ele então explica que Lee saberá quando os ver. Por fim, nosso cozinheiro diz que gostaria de perguntar mais uma coisa, e questiona se os dois são humanos. Lee começa a rir enquanto fala que os dois não podem ser fantasmas, e mesmo que sejam, não são assustadores. Aqueles homens então sorriem e confirmam que são pessoas vivas. Diante a isso e com medo, Lee diz que entende. Porém, ele tinha mais uma pergunta: como pessoas vivas como eles trabalhavam ali se não podiam ver fantasmas? Eles explicam que eram órfãos, então a mãe os criou, e foi assim que se juntaram. Quando a mãe estava ocupada, as donzelas fantasmas cuidavam deles, o que fez quererem fazer algo relacionado. Lee tenta ligar os pontos, comentando que o advogado Shin é o filho mais velho, o Sr. Sugvi é o terceiro, e o Sr. Suyeon o segundo. Suyeon interrompe dizendo que tem mais um, o Shin Sujo, seu caçula, que trabalha em design de interiores. Lee fica feliz com isso, pois gostaria de mudar o interior da loja, e fala que irá pedir conselhos a ele. Suyeon entende e diz que irá chamá-lo. Após um tempo, estava quase na hora de abrir a loja. Suyeon, juntamente a seu irmão, se despedem desejando uma boa noite. Lee pede para que eles voltem novamente. Após a despedida, ele para e pensa sobre o restaurante de uma refeição, um lugar onde pessoas vivas e mortas podem vir. Ele percebe que isso na verdade é bom, pois é um local aberto a todos. Foi dito que ali é a fronteira entre este mundo e a vida após a morte, e isso está absolutamente correto. No dia seguinte, Shin comenta que ficou surpreso quando ele ligou, e parece que Lee está preocupado com os clientes vivos. Lee afirma que sim, pois quando eles vêm é natural perguntar o preço, além de não haver menção no contrato sobre eles. O advogado então pensa sobre o assunto. Shi explica que este restaurante não é um lugar para se fazer dinheiro, mas para servir quem está com fome. Ele pergunta se é necessário definir um preço, e mesmo que as pessoas não paguem ainda será depositado. Lee comenta que se os clientes decidem não pagar pela comida com más intenções, eles estão cometendo pecados. Ele afirma que estava disposto a aceitar o que lhe dessem, mas pensou que poderia estar os induzindo a pecar. Isso fez com que Shin pensasse sobre o assunto. Shin diz que se ele pensa assim, não há nada que podem fazer. Decidindo então ligar para uma pessoa para pedir conselhos, pois não há lei do submundo deste lado. Lee comenta que a senhora Kim já está morta. E Shin pergunta se ele lembra qual era o seu trabalho. Lee então compreende que se ele é advogado do submundo, deve ser capaz de estar em contato com o mesmo. Shin conversa pelo telefone e chega a uma conclusão. Após ter desligado, Lee perguntou o que ela havia dito. E Shin, com um semblante sério, responde que a mãe o respondeu, mandando ele resolver isso sozinho. Shi explica que ela disse que só tem de seguir as regras existentes, e Lee percebe que ele estava criando um clima para deixar o nervoso de propósito. Após algum tempo, foi até o quadro para escrever algo, definindo assim os preços básicos do restaurante. Ele pensa estar fazendo aquilo para ter uma renda extra, e mesmo que não receba herança, será capaz de pagar a taxa de matrícula. De repente alguém liga, e quando Lee atende era alguém do escritório de departamento. Ele pergunta se era sobre sua taxa de matrícula, porém não era isso. A pessoa na ligação explica algo que deixa o protagonista surpreso com o que ouviu. Ele questiona se agora é um estagiário. E a pessoa explica que ele será um estagiário na Taekwondo Trading, a qual todos conhecem, de setembro a dezembro, com um salário mensal de 1,9 milhões de won. Na recepção do local, o homem comenta que sabe que ele tem trabalhado duro e que seria bom ter um estágio no currículo quando conseguir um emprego. Esta seria uma grande oportunidade para ganhar dinheiro e desenvolver suas habilidades. Porém, Lee se pergunta como ficará o restaurante caso ele faça o estágio. Então agradece e nega, informando sobre o restaurante que já está administrando. O diretor pergunta se ele é dono de um negócio, e Lee explica que apenas assumiu o comando por 5 anos. Ele então questiona o que Lee irá fazer após os 5 anos, e o mesmo afirma que ainda não tem certeza. O diretor explica que este estágio é apenas para o último semestre, e depois ele não conseguirá outro, perguntando então se ele não deveria aproveitar a oportunidade quando se trata de seu futuro. Lee sai do colégio pensando que o horário comercial do restaurante é das 11 horas da noite até 1 da manhã. Ele pensa que provavelmente sairá do trabalho antes das 11 horas e talvez seja capaz de estagiar durante o dia. Isso era algo que Lee tinha que pensar muito. Já no restaurante, Lee entrega os pedidos dos clientes enquanto um bêbado joga conversa fiada. Ele pensa que o homem continua dizendo o que quer e não ouvindo os outros.
O loiro pergunta o que tem de errado com a expressão dele e se aconteceu algo lhe entregando uma bebida. Lee informa que recebeu uma oferta de estágio de uma empresa de comércio. Todos então se desesperam com a possibilidade do restaurante de uma refeição parar com seu funcionamento. O cozinheiro, porém, pede para que eles se acalmem, pois se ele aceitar, o restaurante abrirá no mesmo horário, o que deixa todos muito aliviados. A maioria já não conseguia nem se imaginar vivendo sem o restaurante. Um homem se aproxima perguntando sobre o que Lee disse e questiona se ele já ouviu falar da Kang Internacional. O homem se apresenta como Park Chun-man, membro fundador da Kang Internacional. Lee se surpreende com aquilo e um loiro fica desconfiado. Park começa a listar vários dos requisitos para trabalhar com que ele trabalha. Bae-yong pergunta ao protagonista se ele entendeu algo e Lee responde que mais ou menos. Um barulho então soa no local e Bae-yong supõe que deva ser um cliente. Uma família de 3 pessoas apareceu no restaurante dizendo que ouviram que poderiam comer ali. Eles então perguntam se podem entrar. Bae-yong questiona sobre o que Lee está fazendo. Lee entrou em desespero ao ver que são fantasmas, o que deixa Bae-yong confuso, pois ele também é. Ele afirma que é diferente pois eles são transparentes e Bae-yong explica que é porque eles acabaram de falecer, explicando que a alma e o corpo estão conectados 3 dias após a morte e que já foi um meio fantasma antes. Mas como vieram até ali, não deve existir ninguém para realizar seu funeral, então Lee pergunta como ele sabe disso. E Bae-yong explica que geralmente as pessoas ficam em seu próprio funeral por 3 dias para comer. Porém, elas vieram direto para o restaurante e diz que aquilo é lamentável. Lee então os recepciona dizendo que podem pedir qualquer coisa, e a mulher sugere barriga de porco pois sua filha gostava muito. A comida foi entregue e todos agradeceram. Um pouco ao fundo, Lee pergunta a Bae-yong se ele sabe o que irá acontecer com essas pessoas. Bae-yong explica que em 3 dias a equipe virá para levá-los à vida após a morte. Até então eles estarão percorrendo por lugares onde tiveram lembranças. Curioso sobre Bae-yong, Lee questiona o motivo dele não ter ido para a vida após a morte e se a equipe não lhe buscou, explicando que é devido a seu ressentimento. Ele questiona Lee se já tivera algum arrependimento em sua vida, que por sua vez afirmou ter um monte. Bae-yong explica que todos já fizeram algo que se arrependeram, porém quando este sentimento se amarga eles se tornam fantasmas. Eles sabem que têm de resolver isso para subir ao céu. O problema é que eles não conseguem se lembrar de seu ressentimento. No final, assim como ele, todos estarão vagando por este mundo frio e famintos sem nenhuma promessa. Lee pensa que assim como Yong, todos os fantasmas da Lee têm um ressentimento. O garoto que veio no primeiro dia foi ao céu após comer sua comida, então ela provavelmente foi o que resolveu seu ressentimento. Porém, ele se questiona se é capaz de liberar o ressentimento de outros fantasmas. A família agradece pela comida e informa que ouviu que poderiam pagar com aquele cartão, o que Lee confirma. O homem pergunta se ele sabe que tipo de lugar é o submundo, pois é a primeira vez deles ali. Porém, Lee informa que também não sabe porque é uma pessoa viva. A mulher se assusta questionando como uma pessoa viva pode vender comida para fantasmas e Lee também não sabe explicar. O fato do cozinheiro ser humano faz com que os cônjuges conversem entre si. O marido, mesmo com um pouco de vergonha, decide pedir um favor a Lee. Ele informa que não tem família ou parentes e que tudo que eles têm foi provavelmente devolvido ao Estado. Então ele pergunta se Lee poderia ajudar a conseguir esse dinheiro para as crianças que eles patrocinavam. Ele prometeu pagar a mensalidade de suas escolas. Aquele homem afirma que não é muito, mas se ele puder os ajudar ficaria grato. Lee avisa que não sabe como pode fazer isso e pensa sobre a questão legislativa da situação. Porém, ele conhece o advogado Shin, alguém que é estudado nessa área. Shin falou que ouviu sobre toda a situação e apresenta o gerente da JS Finanças questionando se ele já o conhecia. As pessoas no restaurante se desesperam ao ver uma pessoa que trabalha na empresa de finanças. Porém, ele afirma que não está ali para cobrar dívidas, então eles podem comer à vontade. Lee pensa que é verdade que todos têm dívidas, mas não esperava essa forte reação. Shin se dirige ao pai daquela família. Ele afirma que pode atuar como representante legal para o que ele pediu, porém o custo é de 20 milhões de won, algo que o homem não tinha. O funcionário da JS Finanças decide explicar melhor. Ele afirma que tanto o homem quanto sua esposa são clientes VIP aos quais a JS Finança está prestando atenção. O funcionário explicou que como eles doaram uma certa quantidade todos os meses para as crianças, o saldo deles na empresa era de 60 milhões de won. Shin intervém avisando que esta quantidade é mais do que o suficiente para lhe contratar. E o funcionário explica que este incidente vai acumular mais dinheiro que será depositado em suas contas. Ele avisa para que eles juntem e guardem, pois mesmo no submundo irão precisar de muito dinheiro. Isso faz os pais da criança se emocionarem e agradecer. O homem, porém, afirma que está tudo bem, pois o valor é devido às suas boas ações. Lee entende que boas ações sempre voltam mesmo que cheguem tarde. Bae-yong questiona Lee o que ele está fazendo, pois já é quase 1 hora. Ele diz que já está indo enquanto pensa que é triste que eles morreram, porém é bom que eles foram recompensados. O tempo está bom e Lee não acredita que tem que trabalhar em um dia como este. Agora que já jogou o lixo fora, era só dobrar a caixa e colocar para finalizar a reciclagem. Porém algo lhe chama a atenção.
Fantasmas assombrosos são vistos no meio da rua. Lee se desespera com o que viu e grita. Algumas vozes conversavam enquanto Lee permanecia desacordado. Um homem afirma que não quer acordá-lo, enquanto o outro diz que em momentos como este deve-se pressionar o ponto de acupuntura. Lee então começa a abrir os olhos, acordando em meio a um monte de conhecidos. Lee, tremendo de medo, explica que tinham fantasmas lá fora e que não era opaco até seus ossos eram visíveis. Os três ali se olham e explicam que os fantasmas eram eles. Lee pergunta o que ele quis dizer com isso, pois todos ali não tinham sequer uma cicatriz. E Bae-Yong explica que o que ele viu do lado de fora é como eles realmente se parecem. Exatamente como quando morreram, mas estranhamente eles se parecem como eram antes de morrer neste restaurante. Enquanto pensa que não sabia que os corpos deles poderiam ser tão arruinados, Lee acaba vomitando. Ao sair do banheiro, Lee questiona o motivo deles estarem ali, pois ainda faltava muito tempo para as 11. Bae-Yong pergunta se ele acredita que eles têm algum lugar para ir, explicando que ele apenas não conseguia os ver, mas sempre antes da loja abrir eles esperavam do lado de fora. Lee questiona se ele já foi ao seu quarto e Bae-Yong afirma que além de não querer ir ainda precisaria de permissão. Um dos fantasmas se aproxima de Lee fazendo um check-up correto de seus problemas, o que o deixa confuso. Ele então se apresenta como Eun Yong-wook, o melhor médico do século XXI, e que teria ganhado um Nobel caso vivesse um pouco mais. Eun explica que o motivo pelo qual ele continua se surpreendendo é por seu coração ser fraco e ensina um jeito dele se acalmar. Lee fala que acredita estar se acalmando, mas não tem certeza. Eun então começa uma sessão de movimentos especiais medicinais, que fazem com que Lee se sinta extremamente relaxado. Após acabar a sessão, Eun avisa que aquilo faz bem para o corpo, mas Lee relaxou tanto que nem ouviu. Bushlover chinês era o nome da medicina que foi usada em Lee. Ela tem muitos benefícios e faz bem aos homens. Ele afirma que irá tentar quando tiver a chance, e Eun se anima o convidando para ir ao mercado. Porém, Lee não tinha nada para comprar naquele dia e precisava abrir o restaurante em breve. Eun então começa a se depreciar e Lee decide ir ao mercado junto com ele. Já no mercado, Eun está entusiasmado enquanto bisbilhota os produtos à venda e Lee pensa que está feliz por ter vindo. Ele então olha para um balcão procurando pelo Bushlover chinês que o fantasma recomendou. Porém, de repente, um grito no local chama a atenção dos dois. Uma mulher pedia por ajuda. Lee pensa que a mulher é uma fantasma, enquanto ela lamenta por seu marido. Ao se aproximar da cena, Lee percebe que se trata de um caso de convulsão. Lee afirma que irá ligar para 199 enquanto olha de canto a mulher. Mas ele acaba sendo pego no ato, encarando a mesma, que se levanta questionando se Lee consegue a ver. Ela o encara com um olhar psicopata e vai ao seu encontro dizendo que sabe que ele consegue a ver. Ela vai para cima dele gritando. Porém, ao contrário do que se pensava, ela foi pedir por ajuda. Lee afirma que irá chamar 199 primeiro, enquanto a mulher chora em desespero. No ambiente, as pessoas comentam sobre a convulsão do homem, questionando o que acontecerá caso ele morra. Lee tenta contato com o homem e pede para que ele aguente firme até a chegada da ambulância. Porém, Eun avisa que neste ritmo vai ser tarde demais, explicando que o sangue irá ficar obstruído e todo o seu corpo ficará paralisado. Se caso não for tratado rapidamente, ele ficará incapaz de se mover para sempre. A mulher pergunta se Eun é um médico e súplica para que ajude, porém ele informa que não pode possuí-lo por ser muito perigoso. Eles então olham para Lee e Eun afirma ter outro jeito. Lee pergunta o motivo de estarem olhando para ele, mas sem tempo para questionar é posto como médico da situação enquanto Eun instrui. Eun, após ver que Lee não estava entendendo, explica de uma forma mais inclusiva e Lee se mantém apreensivo. Lee diz que não consegue fazer, pois caso algo dê errado a pessoa estará em apuros, então pede para que Eun faça ele mesmo. O médico, por sua vez, afirma que só foi capaz de tocá-lo devido à energia do restaurante e pede para Lee confiar em suas instruções. As pessoas ao redor ficam impressionadas com o fato de Lee estar usando acupuntura no homem desmaiado. A paralisia estava diminuindo e os olhos do homem começando a voltar ao normal. O homem tem um deslumbre de sua mãe. E o carro da ambulância finalmente chega. Os socorristas fazem perguntas ao homem e percebem que é um caso de convulsão, o transferindo para o hospital. Eun explica que fizeram os primeiros socorros, então ele ficará bem quando for ao hospital. A mulher encosta em Lee explicando que desde a infância o corpo de seu filho era fraco e ela sempre teve medo de algo acontecer. Mas agora ela afirma estar à vontade, agradecendo e ascendendo ao céu, o que deixa Lee surpreso e Eun pensativo. Os clientes perguntam do lado de fora se já está na hora de abrir e Lee afirma que faltam 10 minutos. Aqueles fantasmas então esperam do lado de fora enquanto reclamam de fome. Uma mulher se aproxima do ambiente, fazendo os fantasmas sentirem uma energia ruim. Seus pés estão envoltos a sangue. Finalmente o relógio bate às 11 horas. E Lee vai até o portão afirmando que o restaurante está aberto e que todos podem entrar. Porém, as pessoas começam a ir embora. Isso deixa Lee curioso e perguntando a Bae, ele mesmo diz que é por causa daquela pessoa. Saindo de fininho e informando que voltará mais tarde. Uma faca coberta de derruba uma gota no chão. E Lee percebe este alguém no início da rua. Era definitivamente um fantasma assustador.
Ele a reconhece como a senhora Sooi, e ela por sua vez pergunta se o cozinheiro consegue a ver. Lee afirma que consegue ver fantasmas há alguns dias, convidando a mulher para entrar em sua loja. Sooi entra no restaurante e se senta em uma mesa. Nosso cozinheiro pergunta o pedido e Sooi pede soju como sempre. Enquanto busca soju, ele pensa que todos os fantasmas parecem ter medo das fantasmas, donzela se questionando o motivo. Além disso, ela está sempre sozinha mesmo sendo mais velha. Lee chama por Sooi, fazendo com que ela vire em sua direção. Porém, ele acaba desistindo de perguntar algo. Ele pensa que deve haver um motivo pessoal do qual ele não deve interferir. Em seu primeiro dia de estágio, Lee pensa que já faz um tempo que ele não usa terno. Pedindo aos céus para não cometer nenhum erro, ele parte para seu desafio. Um homem o recebe dizendo que não espera muito dos estagiários e que caso ele não saiba algo pode perguntar. Ele apresenta a Lee sua cadeira e pede para que ele apenas se sente, já que alguém lhe entregará seu trabalho. Lee então se senta, começando sua espera, e começa a ouvir as conversas de seus colegas ao lado. Todos estavam resolvendo vários problemas. Em seus pensamentos, Lee pede para que alguém lhe dê algo para fazer, pois aquilo estava muito estranho. A tensão então é quebrada por um colega que se apresenta como Sang Seob da equipe de treinamento. O homem ouviu dizer que ele se formou em psicologia na Universidade Teológica de Seul e perguntou se Lee poderia dizer o que ele estava pensando. Lee parece não entender do que Sang está falando. Sang continua que até onde ele sabe o departamento de psicologia é para crianças ricas que não fazem nada. Ele então afirma estar com inveja e que caso ele não possa trabalhar, bastaria abrir um centro de aconselhamento. Lee continua sem entender do que Sang está falando. Sang bebe um café e sorri, dizendo que está brincando e perguntando o motivo dele ser tão sério mesmo sendo tão jovem. Sang recepciona outro estagiário, este que era o melhor estudante do Departamento de Relações Internacionais, o Sr. Choi. Ele afirma que também foi o melhor estudante e que é fácil conseguir emprego naquela empresa, então é bom darem o melhor. Sang chama os dois até ele e diz que irá começar com uma tarefa simples de classificação. Lee, apreensivo, pensa que mal começou e já está cansado. Ele se força a acreditar que isto é normal quando se está trabalhando e um senhor em sua retaguarda o nota. O senhor pergunta se ele não é o dono do restaurante de uma refeição e Lee explica que desta vez veio como estagiário. Sang pergunta se o gerente conhece Lee e ele explica que Lee é dono de um restaurante chamado Uma Refeição. Choi pergunta sobre ele fazer um estágio mesmo tendo um restaurante e o protagonista explica que se tornou dono por apenas 5 anos. Sang então diz que a história de Lee é interessante pois tem diversas habilidades distintas. O gerente elogia sua sopa de antes, fazendo Lee se alegrar. Enquanto isso, Choi observa de canto. O gerente informa que o restaurante de Lee está com boa reputação entre eles e diz que irá novamente. Ele então volta a se concentrar no trabalho, porém o olhar de curiosidade de Choi sobre Lee agora começa a se tornar agressivo. Lee apresenta uma lista de logística de estoque e as condições para o armazém, além de uma cópia da declaração de importação e exportação. Uma mulher lê respondendo que é bem bacana e os dados estão detalhados. Ela parabeniza Lee pelo trabalho e o elogia. Sang pergunta se pode voltar agora que não tem mais nada para fazer. E a mulher afirma que ele terminou o trabalho e está na hora de sair, dizendo que pode ir para casa e que ela o verá amanhã. Porém, o fato de Lee já ter ido embora a deixa curiosa. Sang fala que em seu tempo de estagiário ele sequer sonharia em sair no horário certo. A gerente avisa que eles não podem forçar alguém a fazer todo o trabalho e quando Sang estava prestes a reclamar de suas experiências no passado, ela o corta, afirmando que está um pouco preocupada pois a história de Kang é bastante única, porém ele é diligente e tem um bom senso para seu primeiro emprego. Lee pensa que foi bom ter organizado as coisas que o Sr. Chun o avisou anteriormente. Aquilo realmente o ajudou. De repente alguém chama por Dong-gai, perguntando se ele fez uma cópia dos dados ou cobrando que pediu para fazer de manhã e Dong-gai avisa que fará em breve. Lee pensa que olhando para Dong-gai de início ele ficou ansioso por ser um estudante de destaque, porém ele é muito lento. Apesar de estar tentando fazer o seu melhor, ele comete muitos erros. O velho chega a um restaurante e explica a Lee que aquele é o lugar onde vende sua sopa ressecada favorita. No local havia uma foto com o ex-presidente e assinaturas de idols e atores por todo lugar. Isso deveria ser um sinal qualidade do lugar. Lee diz que mal pode esperar pela comida. E se vira para a dona, percebendo que ela estava em um estado péssimo e se perguntando o motivo dela ainda não ter se tornado um fantasma. O garçom os atende de forma grosseira e o velho pede 5 sopas de ressaca de sangue de boi. Enquanto serve, ele explica que água e acompanhamentos adicionais são self-service. Todos então começam a comer. Lee pensa que não é que tenha um gosto ruim, porém não é tão bom para ter uma fila querendo comer isso. O mais velho fala que geralmente não tem aquele gosto e a gerente concorda, dizendo que antigamente era melhor. O senhor pede desculpas pois este costumava ser um bom restaurante e Lee diz que não se importa pois ele come de tudo. Agora que todos terminaram, eles decidem ir embora. Porém, antes de ir, Lee para um pouco e presta atenção na dona que está muito mal. Um cliente questiona se aquele é realmente um restaurante bom e outro informa que o dono do restaurante era uma idosa e desde que ela faleceu a qualidade só piora. Já no restaurante, Bae afirma que conhece bem a senhora.
Ela era uma amiga do proprietário do lugar onde ele trabalhava, e suas habilidades culinárias eram incríveis. Bia pergunta como está a loja atualmente e lhe informa que apesar de ter muitas pessoas o sabor é simples. Enquanto comenta sobre o modo de preparo da sopa de ressaca, Bia não entende o motivo das pessoas comprarem a instantânea. Lee pergunta se a receita não foi passada para o filho, pois as pessoas começaram a sair daquele restaurante, o que faz Bia se questionar. Uma pessoa então aparece na porta, entrando no restaurante e perguntando com um sorriso se ele é o primeiro cliente do dia. Lee dá boas-vindas ao Sr. Park e fala que graças a ele que ele está indo bem na empresa. Park, por sua vez, pede para que Lee não se preocupe. Como agradecimento, Lee diz que fará qualquer coisa que ele quiser comer. Park então pede uma tigela de arroz quente com pasta de sopa de pimentão vermelho. Lee decide procurar no caderno, mas percebe que aquela receita não está presente lá. Bia pergunta qual era da expressão de Lee e o mesmo explica que a receita não está no caderno e ele não consegue cozinhar nada que não esteja ali. Bia diz que é fácil e decide ensiná-lo como fazer a pasta de soja de pimentão vermelho. Um passo a passo então é dado do prato. E após finalizar, Lee serve seu cliente. Park coloca a comida no prato e se prepara para dar sua primeira mordida. Ao comer, ele comenta que mesmo que tenha chance, não há nada a acrescentar a esta tigela, agradecendo o chefe e elogiando pelo bom prato que ele fez. Bia pergunta por que Lee não aproveita esta oportunidade para aprender a cozinhar com ele. E Lee então pede para ser ensinado a fazer o picles de alho simples, porém Bia nega com desespero. Ele explica que se alho for cozinhado elas virão e Lee pergunta o que ele quer dizer com elas. Mas lembra das donzelas fantasmas. Lee pergunta o motivo dele ter medo, já que também é um fantasma, e Bia explica que ele só saberá quando for um. Lee comenta que ele também tem medo do Sr. Kang e o chama de covarde. Envergonhado, Bia fala que é devido à dívida e que não é normal um fantasma já morto ganhar dinheiro. Ele explica que tem sorte de trabalhar ali e ganhar dinheiro, mas se a dívida não é quitada e o saldo negativo continuar, o pessoal da JS Finanças irá os pegar. Caso seja pego, deve-se apresentar os documentos no guichê do banco e ser examinado para a propagação do prazo, e a fila é longa e lenta. Caso falhe no exame, você é extinto. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.